TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é sábado e a gente vem com um resumo das notícias da semana para você, viu? Olá, Exatamente. Nana. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste. 31 de agosto. É isso aí, acabou, hein? Daqui a Acabou. pouco é Natal. Gente, participa com a gente. O nosso jornal é feito com a sua participação e para você, obviamente. Manda um e-mail para a gente, tvccorreiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail. E o nosso WhatsApp, mais rápido ainda, DDD 24 99323 1675. Fala com a gente como é que está a sua rua, seu bairro, seu município. Exatamente. Né? Vamos para a notícia? Bora lá. TRE-RJ vai validar dados do Detran para facilitar o voto por biometria. Municípios da região serrana registram grande queda no número de eleitores com menos de 18 anos. Serasa aponta redução de R$ 108,83 no valor médio das dívidas dos brasileiros. Pesquisa eleitoral em Petrópolis aponta que Ingo Ramos tem 24% das intenções de voto. Pelo menos 16 quebras em coletivos da Petroita são registradas na última segunda-feira. Prefeitura atende convocação da Câmara, mas secretário não consegue responder questionamentos feitos por vereadores. E o primeiro encontro Rio Arquitetura e Design acontece em Petrópolis neste início de setembro, agora no Correio Serrano, na TV. Bom, a gente começa a nossa edição, claro, com os nossos jornais. A gente vai ver o que é a notícia aqui na nossa serra, começando pelo Correio Serrano, edição de final de semana. Exatamente. E a gente já falou essa semana e a gente volta a falar porque nunca é demais que o esquema vacinal deve ser sempre prioridade entre os adultos, crianças, idosos. E para ajudar nesse alerta, tem um especialista que fala sobre a importância de manter a caderneta de vacinação atualizada na infância. Pois é. Aqui também na Serra, nas Teresopolitanas, lá na página 13, governador e Castelar fazem caminhada. Viu? Em agenda, na região serrana, o governador Cláudio Castro participou na última quinta-feira de uma caminhada com o candidato à Prefeitura de Teresópolis, Alex Castelar, pela Avenida Delfim Moreira. Já do outro lado ali, né, nas notícias ainda, também na página 13, famílias de Teresópolis recebem títulos. Isso porque nessa mesma visita que o governador fez a Teresópolis, ele entregou títulos de propriedade para 591 famílias de Teresópolis na região serrana. Entre os beneficiados estão aí moradores dos bairros Caleme e Santa Cecília, isso lá em Teresópolis, viu, gente? Exatamente. E a gente dá continuidade falando que o governador Cláudio Castro, como a gente mostrou na primeira página, né, o governador Cláudio Castro esteve lá em Teresópolis fazendo uma caminhada, teve medalhas sendo distribuídas lá em Teresópolis, aqui na coluna Teresopolitanas. Os cães da Guarda Municipal de Teresópolis foram destaque no Campeonato de Cães de Polícia de Maricá. O escudeiro Black conquistou o primeiro lugar na detecção em automóveis. O Black também garantiu o terceiro lugar na classificação geral no campeonato. E mais, a cadela Saiga alcançou o terceiro lugar na detecção de malas. Ao total, os animais juntos conquistaram 3 medalhas para o município. E, gente, olha só, eleições, viu? Candidatos de Petrópolis terão inserções aí apenas nas rádios. É a propaganda eleitoral gratuita só nas rádios. Começou ontem, sexta-feira, né? E agora a gente vai ter o nosso dia a dia ali as propagandas eleitorais dos municípios da nossa
de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, a gente A vai serra ver em inteira, vários né? canais. E nos canais que não pertencem à região serrana, a gente vai ver os candidatos das Da regiões capital, do Rio, Metropolitana, enfim. Exatamente. Gente, no Correio Petropolitano, também edição de final de semana, a linha vermelha é a mesma, né? Musk descumpre aí a exigência de Moraes e trava nova batalha com o ministro do STF. Foi tema que dominou a semana e continua a dominar aí os bastidores do jurídico, político e os interesses também capitais aí envolvidos, né? Estacionamento irregular aumenta sem fiscalização. Isso aí em Petrópolis, setor do transporte reclama da falta de ação da CPTrans para coibir infrações nas ruas. Tá demais, né? Tá A gente demais. recebe todo dia problema com ônibus, atrasos em algumas linhas por conta de estacionamento irregular. E não é exatamente. só isso também não. Falei aqui essa semana, acho que ontem, né, na sexta-feira, sobre estacionamento irregular ali na rua. Ali no Alto da Serra tem a Avenida Central e tem a rua que vai Próxima à para Igreja Santo Antônio, né? sobe ali, né, para a Igreja Santo Antônio. Estacionamento irregular ali todos os dias da semana, né? Peço para que a CPTrans, a prefeitura, dê uma olhada melhor ali naquela região, porque tem muitas reclamações de moradores, pessoas que dependem daquela rua para se locomover ali e ser mais rápido, né? Sim. Escoar o trânsito mais rápido, e aí tem estacionamento irregular ali na Olha, via. Jorge, eu vejo também nos grupos de mensagens que moradores em Correias também sofrem com estacionamento irregular e que aí acaba impedindo o ir e vir dos Isso. ônibus, né? Dos caminhões que fazem coleta de lixo, entrega de gás, enfim, é um tormento para o morador. Gente, outra preocupação são os incêndios, viu? E aqui tem também incêndio, destrói 20 hectares do Parnaso. Foi um incêndio florestal de grandes proporções, destruiu aí o equivalente a 20 hectares de vegetação do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região de Petrópolis, na última semana. Preocupante a situação dos incêndios, viu? E a gente não pode deixar de falar, Jorge, do governador Cláudio Castro, que esteve com o Ingo Rames movimentando as ruas de Petrópolis na última quinta-feira para acompanhar as obras do túnel extravasor do Rio Palatino. O governador veio para acompanhar essas obras e aproveitou para fazer uma caminhada com o Hugo Rames ali pelo entorno. Gente, é isso. Esses são os destaques dos nossos jornais aqui pela nossa serra. Claro que tem a sua região também sendo atendida pelo nosso Correio da Manhã. Só olhar aí nas bancas, mas aqui na nossa região, R$2 somente. Fica bem informado, já está nas bancas, viu? Está nas bancas desde ontem, fica hoje e amanhã também é a nossa edição especial de fim de semana. E a gente vai fazer agora um rápido intervalo e na volta você vê que o Rio de Janeiro apresenta a maior queda do país nos valores da cesta básica. E você vai ver também que internações por síndrome respiratória aguda grave apresentam alta em alguns estados do Brasil. Correio Serrano, volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história,
Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Voltamos. E um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral do Rio de Janeiro aponta quedas consideráveis no número de eleitores menores de 18 anos nos municípios da região serrana do estado. Em Petrópolis, a diferença ultrapassou 40%. Dados divulgados pelo TSE-RJ no mês de agosto apontam uma queda brusca no número do eleitorado facultativo menor de 18 anos. No município de Petrópolis, na região serrana do estado, foi registrada uma queda de cerca de 45% no número de pessoas com idade entre 15 e 17 anos aptas a votar nas eleições municipais de 2024. O levantamento comparou os dados deste ano com os números da última eleição, de 2022. Em Petrópolis, enquanto na última eleição havia 627 eleitores na faixa entre 15 e 16 anos, neste ano o número caiu para 257, uma diferença de aproximadamente 59%. O grupo de 17 anos tinha uma base de 1.132 votantes, e agora o número é de apenas 696 eleitores. Uma diferença de aproximadamente 38%. Em 2022, a cidade de Nova Friburgo tinha um total de 1.222 eleitores menores de idade. Nesta eleição, apenas 684 pessoas estão aptas a votar, representando uma queda de aproximadamente 44%. Em Teresópolis, 927 eleitores menores de idade se encontravam aptos a votar em 2022. Nas eleições de 2024, 659 na faixa de idade estão aptos a votar. O número representa uma diferença de cerca de 29%. Apesar da queda nos números, desde 2022, o TRE afirma que vem notado uma crescente participação dos jovens na política. Segundo eles, quando a participação social cresce, a democracia se fortalece. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro pretende validar nas eleições de outubro mais de 2,4 milhões de registros biométricos de eleitores recebidos do Departamento de Trânsito do Estado. Um acordo de cooperação foi firmado entre os dois órgãos. A inclusão das informações biométricas importadas do Detran-RJ no cadastro eleitoral poderá representar um aumento de até 27,6% do eleitorado fluminense com biometria. Com a parceria, os eleitores que validarem suas digitais vão ficar dispensados de comparecer ao cartório eleitoral para coletar os dados. O TRE já registrou a biometria de mais de 8.800.000 pessoas, o que corresponde a 67,6% do eleitorado total do estado, de 13.330.000 pessoas. Atualmente, mais de 4.200.000 pessoas não têm as digitais registradas. A iniciativa da campanha Vem pra Biometria faz parte do projeto do Tribunal Superior Eleitoral para a importação de biometrias de órgãos externos, que prevê o aproveitamento de dados biométricos de eleitores disponíveis nas bases de órgãos públicos. O compartilhamento de dados está previsto em resolução do TSE e na Lei Geral de Proteção de Dados. Nas eleições deste ano, o TRE-RJ vai realizar auditorias em 43 urnas eletrônicas no primeiro e no segundo turnos, se houver, o segundo turno. A legislação eleitoral prevê a realização de 2 tipos de auditagem, o teste de integridade e o teste de autenticidade. As 2 modalidades são abertas ao público. O TSE-RJ avaliou nos meses de maio e agosto as ações governamentais e os riscos da proteção de dados pessoais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro por meio da elaboração de diagnóstico acerca dos controles implementados pelas prefeituras municipais para adequação à Lei 13.709 de 2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Corte de Contas analisou os índices de maturidade na LGPD das prefeituras municipais de todo o Estado e levou em consideração os valores referentes a cada uma das dimensões: preparação, contexto organizacional, liderança, capacitação,
conformidade do tratamento, direito do titular, compartilhamento de dados pessoais, violação de dados pessoais e medidas de proteção. Na avaliação, 69 municípios tiveram resultado como inexpressivos, 18 como iniciantes e apenas 4 como expressivos. A partir deste diagnóstico, o município de Teresópolis avançou muito na implementação e operacionalidade na gestão de proteção de dados, tendo obtido o primeiro lugar no estado. O novo centro de trauma e a expansão do centro de tratamento intensivo do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, reduz aí em até 3 horas o tempo de atendimento na região litorânea do estado. O governo do estado investiu mais de 2,6 milhões no hospital. Referência para pacientes com múltiplas fraturas, o Centro de Trauma da unidade atende atualmente 2.000 pacientes por mês. O governo do estado investiu mais de R$2.600.000 nas obras, que também aumentaram de 9 para 16 o número de leitos de terapia intensiva. No paciente politraumatizado, a gente tem aquele tempo que é o tempo mais importante. E quanto menor esse tempo, melhor é o tratamento dele e melhor o prognóstico. Menos lesão esse paciente vai ter. Hoje nós temos um hospital com todas as especialidades para estar atendendo os pacientes politraumatizados e pacientes que antes eram levados para o Alberto Torres, que é o outro centro de trauma do estado, hoje são trazidos para cá. A moradora de Cabo Frio, Nayane Queiroz, é testemunha da importância vital desse investimento. O filho Miguel, de 10 anos, foi atropelado por uma motocicleta enquanto soltava pipa. Com o joelho fraturado, o menino foi operado pela equipe multidisciplinar do Centro de Trauma do Chabo e se recupera das lesões sem necessidade de remoção para o hospital da região metropolitana do Rio, como ocorria anteriormente. Foi para o UPA e logo teve a transferência para cá, né? Que foi a melhor coisa. Porque meu filho foi muito bem atendido, foi muito bem recebido por todos os médicos. Na mesma hora, ele já foi para a sala de cirurgia, já desceu, foi bem tratado pelos enfermeiros, que eu tenho que pontuar isso, porque os enfermeiros aqui, os técnicos, são maravilhosos, até com as crianças. E foi muito bem tratado, graças a Deus. E, sinceramente, eu não sei o que seria da região dos Lagos sem esse hospital. Muito bom. A unidade atende paciente dos 9 municípios da região litorânea do estado. Antes da inauguração do novo centro, casos de politraumatizados eram encaminhados para o Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, o primeiro a ter um centro de trauma na rede estadual. Essa transferência aumentava o tempo de atendimento e impactava as chances de recuperação, além de reduzir o tempo de socorro dispensando o transporte médico feito por helicóptero. A construção da unidade de trauma desafogou o Hospital Alberto Torres. A ampliação do Hospital Roberto Chabo é uma ação de estratégia em saúde para uma das mais importantes regiões turísticas do Rio, cortada por autoestradas. Só neste ano, o Corpo de Bombeiros atendeu a mais de 350 ocorrências na Via Lagos, a principal via de acesso às cidades da região dos Lagos. A gente conseguiu estar diminuindo o tempo de atendimento desse paciente, tendo uma abordagem mais rápida ao paciente politraumatizado, obtendo melhores resultados para o próprio paciente. O hospital oferece todas as especialidades voltadas para o trauma, incluindo cirurgia geral, ortopedia, bucomaxilofacial, neurocirurgia, cirurgia torácica, urologia e cirurgia plástica. O centro médico também dispõe de exames como tomografia, raio-x e exames laboratoriais. A aposentada Severina de Lima, de 78 anos, fraturou a cabeça do fêmur após ser derrubada por um cachorro. Atendida inicialmente no Hospital Geral de Arraial do Cabo, foi transferida para Araruama devido à especialização do centro de trauma. Muito bem atendida, desde os médicos, enfermeiros. 3 dias recebi alta, fui para casa, hoje vim para fazer a revisão, tirar os pontos, mas estou muito bem. E um novo levantamento do mapa da inadimplência e renegociação de dívidas do Serasa apontou uma redução do valor médio dos débitos dos brasileiros em julho. A quantia atinge aí a marca de R$ 5.373,46. E a diminuição é de R$ 108,83 em relação ao mês anterior. Essa é a primeira queda em 6 meses e a maior queda da série histórica desde janeiro de 2020. Os dados do principal indicador de inadimplência do Brasil ainda apontam um leve crescimento no volume de endividados. Depois da redução registrada nos últimos meses, julho apresentou um aumento de 136 mil consumidores no cadastro de negativação. Hoje em dia é muito fácil se endividar, muito fácil mesmo, né? Nós temos que ter um controle. Tá difícil de pagar mesmo. Em Petrópolis, 124.726 pessoas estão inadimplentes.
o equivalente a 44,5% da população petropolitana. O valor médio das dívidas é de cerca de R$ 5.160 e o valor médio de cada dívida é de R$ 1.575. De acordo com o Serasa, a soma total de débitos dos inadimplentes em Petrópolis ultrapassa os 643 milhões de reais. De acordo com o mapa do Serasa, o estado do Rio de Janeiro registrou uma queda no número de inadimplentes, ao todo 66 mil pessoas, o que representa o segundo maior dado referente a este ano, atrás apenas do mês de maio, quando 91 mil pessoas deixaram de ter dívidas. De acordo com o mapa de inadimplentes, os bancos e cartões de crédito seguem como o principal segmento das dívidas, representando 28,44% do total de débitos no país. Na sequência, aparecem as contas básicas de água, luz e gás, com 21,45%, e financeiras, com 17,81%. Jéssica já acumulou pendências no cartão de crédito e, após 3 anos, conseguiu pagar a dívida. Levei anos para poder pagar. Dívida de cartão. Dívida de cartão. Quanto tempo mais ou menos? Juros e juros. Fiquei 3 anos pagando e era só R$2.000. Mas como botou juros em cima de juros e uma máquina também que eu comprei uma vez, financiado, hoje eu pago os juros dela. Eu pago o juro dos juros. Hoje em dia, na hora de fazer uma compra, por exemplo, pensa 2 vezes. Muito. De acordo com o Serasa, são 71.676 pessoas inadimplentes em Teresópolis. Já em Nova Friburgo, são 62.351 pessoas com dívidas. Em Três Rios, são 32.507 e em Paraíba do Sul, 17.797 pessoas estão inadimplentes. O número de incêndios florestais cresceu cerca de 85% no estado do Rio de Janeiro. E segundo dados do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, só nos 8 primeiros meses deste ano a corporação já atendeu, acredite, a mais de 6.000 ocorrências em igual período com o ano passado. O número de incêndios em florestas do estado aumentou 85%. Em 2023, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro atuou em 11.037 combates a fogo em vegetação. De 1º de janeiro a 23 de agosto, foram 7.417 chamados. Em 2024, até agora, já foram 13.595 acionamentos, 2.558 a mais que em todo o ano anterior. O aumento das ocorrências de incêndios florestais está diretamente ligado ao aquecimento global, às ondas de calor e à presença forte do El Niño aqui no estado do Rio, que propiciou dias de muito calor e com baixa umidade. Os municípios de Rio de Janeiro, São Gonçalo e Duque de Caxias estão no topo do ranking dos municípios mais afetados. Além disso, o estado tem feito um investimento em cerca de R$1 bilhão, que tem sido crucial para o combate a essas ocorrências. O Corpo de Bombeiros RJ conta atualmente com 2 grupamentos de socorro florestal e meio ambiente. São unidades especializadas no atendimento a esses tipos de ocorrências que são mais comuns no período de estiagem, entre os meses de maio e outubro. É fundamental ficar atento a alguns cuidados que todos devem ter. Muito cuidado ao descartar as guimbas de cigarro próximos de estradas e em áreas verdes também. Além disso, evitar realizar fogueiras, seja em acampamento ou até mesmo em locais próximos da sua residência. Jamais realizar queimadas, seja de lixo ou até mesmo para abrir outro tipo de cultivo na sua região. Lembrar também que é crime soltar balões e é fundamental não soltar fogos de artifício. No dia 25 de agosto, o incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Estadual dos Três Picos, em Nova Friburgo. E segundo o geógrafo coordenador do parque, um pequeno palito de fósforo pode causar um impacto imenso para a biodiversidade. Além da queimada, perda de biodiversidade, animais mortos, escassez hídrica, escorregamento de solo, além das problemáticas causadas à saúde do ser humano. Está na hora de tomarmos uma atitude, não está? Já nos dias 9, 17 e 23 de agosto, houve incêndio em vegetação no mesmo trecho, entre as cidades de Areal e Três Rios. As chamas, inclusive, puderam ser observadas por quem passava pela rodovia BR-040.
E começou a ser paga na segunda-feira a primeira parcela do programa Pé de Meia para estudantes do ensino médio público com famílias que se inscreveram no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até 15 de junho de 2024. De acordo com o calendário do programa, o pagamento da primeira parcela no valor de R$ 200 segue até a próxima segunda-feira, dia 2 de setembro, e beneficia estudantes com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. As contas dos novos beneficiários, de acordo com o Ministério da Educação, já foram abertas pela Caixa. Os estudantes, porém, passam a receber o incentivo apenas após a sua inclusão no programa. Alunos que já faziam parte do programa também recebem a 5ª parcela do incentivo e o pagamento é referente à frequência às aulas do mês de maio. Para receber o benefício, é preciso que o estudante esteja assistindo às aulas com, no mínimo, 80% de frequência no mês. A regra é válida para todos os públicos. Caso a assiduidade esteja abaixo desse patamar, a parcela referente a esse período não será paga. O calendário de pagamentos para esses dois grupos, segundo o Ministério, já está definido até o fim do ano. Já os alunos da Educação de Jovens e Adultos, EJA, vão passar a participar da poupança do ensino médio em setembro. Caso o aluno contemplado seja menor de idade, para movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem, é necessário que o responsável legal manifeste autorização por meio do próprio app ou em uma agência bancária. Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para a utilização do valor recebido. O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, divulgou uma pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos referentes ao mês de julho. No período, o Rio de Janeiro registrou a maior queda nos valores, do conjunto de alimentos que compõem a cesta básica. A Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, referente ao mês de julho, aponta que o valor do conjunto de alimentos básicos consumido pelas famílias caiu em 17 capitais. O destaque entre as quedas está no Rio de Janeiro, que registrou 6,97% de diminuição no valor quando comparado ao mês de junho, sendo a maior queda registrada no país. São Paulo foi a capital com o maior valor da cesta básica no país, R$ 809,77. No Rio de Janeiro, o valor ficou em R$ 757,64. O valor mais baixo foi constatado em Aracaju, R$ 524,28. Mas é importante destacar que a composição da cesta básica é diferente nas cidades da região Norte e Nordeste. Entre os 3 alimentos que compõem a cesta básica, o café em pó, o óleo de soja e o pão francês apresentaram um maior aumento nos preços quando comparados ao mês de junho, enquanto o tomate, o arroz e o feijão registraram as maiores quedas no período. Na Feira Livre, no centro de Petrópolis, os clientes reagiram aos valores dos alimentos. Eu já comprei aqui, tá muito bom, assim o preço. Só aumentou a baroa, porque a baroa sempre é cara mesmo. O resto tá tudo em conta. As coisas estão bem difíceis. Em tudo, né? Não só legumes, mas também, assim, mercado, né? Tá tudo bem difícil, sim. Tem coisas que estão caras, como a banana, né? A banana realmente, ela tá 8, 9, isso é caro, mas existem outras coisas que o preço baixou. Teve um tempo aí que estava muito caro, mas agora já tem muita coisa agora que já tá bem tranquilo. O presidente da Associação de Feirantes de Petrópolis, Gênesis Pereira, relatou uma baixa recente no número de vendas da feira por conta do frio. Olha, eu não posso reclamar, não. Andou um período que está um pouco mais devagar por causa do frio, né, que esfriou. Mas, graças a Deus, eu posso reclamar. Eu só tenho que agradecer, os meus fregueses vêm sempre, compram, diminui um pouquinho, mas sempre leva alguma coisa, então está caminhando. O feirante ainda afirmou que os preços das mercadorias estão mais caros nos centros de distribuição. Ultimamente, o preço está um pouco meio alto para a gente poder comprar para revender. As coisas têm aumentou um pouco, assim, relativamente aumentou bastante. Mas não tem jeito, né? A gente vai lidando como pode. O DIEESE comparou o custo da cesta básica com o salário mínimo líquido e constatou que no mês de julho o trabalhador comprometeu em média 51,66% do rendimento para comprar alimentos. Considerando a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene,
transporte, lazer e previdência, o DIEESE estimou que o valor necessário do salário mínimo em julho de 2024 deveria ser de R$ 6.802,88, ou seja, 4,82 vezes maior que o valor atual, de R$ 1.412. E você vai ver depois do intervalo que a inadimplência ameaça avanços no comércio de Petrópolis com previsão de alta nos juros. Pois é. E você vai ver também que o Ministério Público Eleitoral ajuiza ação para impugnar a candidatura de ex-presidente da Câmara de Três Rios à Prefeitura. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta. E olha, foi publicada nesse mês uma pesquisa eleitoral com as intenções de voto para prefeito em Petrópolis. De acordo com os dados, Zingo Rames lidera com 24%, seguido por Yuri Moura com 16% e Rubens Bontempo com 11%. A pesquisa foi feita pela GERP, Empresa Brasileira de Pesquisas LTDA, e foi realizada com 500 entrevistados no dia 30 de julho nos 5 distritos de Petrópolis. De acordo com o resultado, Ingo Rames lidera com 24% das intenções de voto, seguido por Yuri Moura com 16% e Rubens Bontempo na terceira posição com 11%. Eduardo do Blog aparece em quarto lugar com 10%. A pesquisa apontou ainda que 15% dos entrevistados não votariam em nenhum dos candidatos à Prefeitura de Petrópolis e outros 16% não souberam responder. Os entrevistados também foram questionados em quem não votariam de nenhuma forma nas eleições deste ano. Nessa categoria, Rubens Bontempo lidera com 50%, seguido por Yuri Moura com 11% e Eduardo do Blog com 8%. O jornal impresso, o Correio da Manhã, divulgou nesta segunda-feira uma reportagem especial, apresentando dados referentes às eleições nas capitais do país.
A apuração de Rodolfo Lago apresenta que na capital fluminense, por exemplo, o atual prefeito Eduardo Paes lidera nas pesquisas. Se você pegar a evolução que a gente tem mostrado aí desde o início do ano, no caso do Rio de Janeiro, há pouca novidade. O prefeito Eduardo Paes, ele lidera com uma margem bastante folgada desde o início do ano, de acordo com as pesquisas. E a última pesquisa do Datafolha demonstra isso, confirma isso, né? A pesquisa do Datafolha mostra o Eduardo Paes com 56% das intenções de voto. Até o momento, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, registrou 5.326 pesquisas eleitorais em todo o país. O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento do registro de candidatura de Joacir Barbalho Pereira, o Joa, para cargo de prefeito em Três Rios. A medida baseia-se em uma série de processos e irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A candidatura de Joacir foi questionada por alegações de inelegibilidade devido à rejeição de suas contas de gestão, enquanto ocupava o cargo de presidente da Câmara Municipal de Três Rios. De acordo com o TCE-RJ, as irregularidades incluem o pagamento de subsídios acima do limite legal e a contratação de uma empresa para realizar cursos de capacitação para vereadores sem a devida justificativa e transparência. Apesar do candidato ter apresentado contestações que mudam o efeito da sentença, o Ministério Público Eleitoral diz que a determinação não muda os fatos que resultam na impugnação do candidato. A promotoria eleitoral destacou que, na época dos fatos que motivaram a condenação, Joacir atuava como ordenador de despesas, posição que o torna inelegível, segundo a jurisprudência eleitoral vigente. A ação agora aguarda a homologação pela Justiça Eleitoral. E a cidade de Teresópolis alcançou aí o primeiro lugar no Rio de Janeiro na auditoria do Tribunal de Contas do Estado, o TSE-RJ, sobre a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no município. Confira. O TSE-RJ avaliou nos meses de maio e agosto as ações governamentais e os riscos da proteção de dados pessoais no âmbito do Estado do Rio de Janeiro por meio da elaboração de diagnóstico acerca dos controles implementados pelas prefeituras municipais para adequação à Lei 13.709 de 2018, denominada Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A Corte de Contas analisou os índices de maturidade na LGPD das prefeituras municipais de todo o Estado e levou em consideração os valores referentes a cada uma das dimensões: preparação, contexto organizacional, liderança, capacitação, conformidade do tratamento, direito do titular, compartilhamento de dados pessoais, violação de dados pessoais e medidas de proteção. Na avaliação, 69 municípios tiveram resultado como inexpressivos, 18 como iniciantes e apenas 4 como expressivos. A partir deste diagnóstico, o município de Teresópolis avançou muito na implementação e operacionalidade na gestão de proteção de dados, tendo obtido o primeiro lugar no estado. Em Petrópolis, somente na segunda-feira, 16 quebras foram registradas em coletivos da Petroita. Em um deles, o motorista precisou escorar o ônibus em um muro na localidade da 24 de Maio. De acordo com as informações do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o motorista não conseguiu parar o ônibus devido à pista escorregadia e, por isso, escorou o coletivo em um muro. Com isso, a população precisou descer o bairro a pé. Aí, ó, segunda-feira, dia 26, ó. Quase 9 da manhã. Aí, ó. Petroita ainda quer insistir em continuar na linha, aí, ó. Somente nesta segunda-feira, 12 coletivos da Petroita quebraram. Um deles na localidade do Lagoinha, o que gerou um descontentamento da população, que arremessou pedras contra o motorista. No vídeo compartilhado, é possível ver uma das janelas do coletivo quebrada. Atrapalhando tudo. Atrapalhando tudo. O povo querendo passar, não consegue passar. Que isso, gente? A empresa apresentou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro um pedido de impugnação contra o pedido da Prefeitura de Petrópolis, alegando descumprimento judicial e afronta às autoridades das decisões judiciais, tendo em vista que após a decisão do TJRJ,
não retirou as linhas da Cidade Real das regiões do Alto da Serra, Meio da Serra e do Morém. Na sexta-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou um prazo de 48 horas para que a empresa apresentasse uma resposta referente aos acidentes registrados na última quinta-feira, em que um dos coletivos perdeu o freio na localidade Alto Independência, que deixou 5 pessoas feridas. O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Petrópolis informou em nota que repudia a agressão contra o motorista e que presta apoio à vítima. O Cetranspetro não se pronunciou sobre o caso. Continuando a falar de ônibus, a equipe do Correio da Manhã realizou um levantamento dos licenciamentos dos coletivos das empresas de ônibus em Petrópolis. De acordo com os dados, 131 podem operar até o fim desse ano e 43 já rodam de forma irregular. Os dados levam em consideração as informações fornecidas por meio do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran. Dos 318 coletivos de 4 empresas que operam na cidade, 131 ônibus têm até o fim deste ano para rodar em Petrópolis, tendo em vista que estão com o licenciamento de 2023. Já 230 veículos operam com a documentação em dia e 43 estão com os documentos atrasados. Quebra muitos ônibus. Quebra demais. Aí é complicado, né? Você fica no ponto esperando, você tem que caminhar a pé e ir para um outro lugar para pegar o ônibus. Costuma ter bastante problema assim. Direto os ônibus quebram, ou então não tem, atrasa muito. Acaba que tem dia que a gente fica aqui por horas, assim, 1, 2 horas, 1h30 esperando o ônibus, não tem ônibus muito tempo. Ao todo, a empresa Turp tem 99 coletivos com licenciamento em 2023 e 11 com o documento deste ano. A Cidade Real conta com 77 coletivos que estão com licenciamento atualizado, assim como a Cidade das Hortênsias, que opera com 56 ônibus, as linhas do Itamaraty e Estrada da Saudade. De acordo com o relatório, dos 75 coletivos da Petroita que estão em circulação, 43 estão com os documentos atrasados e 32 estão com os documentos prestes a vencer, mais especificamente no fim deste ano. A empresa é a única que sequer tem um coletivo com a documentação de 2024. A TV Correio da Manhã também apurou o ano de fabricação dos coletivos das 4 empresas da cidade. De acordo com as determinações da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, o período máximo para que um coletivo opere é de 11 anos a partir do ano de fabricação, para ônibus comuns e 8 anos para micro-ônibus. De acordo com os dados apurados, 36 ônibus da Petroita já não poderiam operar na cidade. Da empresa Cidade Real, 40 coletivos não poderiam mais operar. Da Cidade das Hortênsias, 24 coletivos circulam acima da determinação da CPTrans, assim como 26 da Turp. Outros 2 coletivos da Turp podem operar apenas até o fim desse ano. Ao analisar todos os dados, 38% dos ônibus que circulam na cidade não poderiam mais operar. Errado, né? E muito errado, né? Uma coisa dessa, porque se a gente que tem carro anda irregular, eles prendem. E por que não prende a Petroita? E olha, a Prefeitura de Petrópolis e o Cetranspetro foram questionados, mas até o fechamento da nossa edição não obtivemos retorno. O desempenho do comércio no primeiro semestre de 2024 foi positivo, segundo dados do IBGE. As vendas do varejo ampliado cresceram 4,3% e o comércio varejista registrou um avanço de 5,2% em comparação com o mesmo período de 2023. Mas a inadimplência ameaça avanços no comércio de Petrópolis, com previsão na alta de juros. Os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis. Esses resultados foram impulsionados pelo aumento da renda média dos brasileiros e pela queda do desemprego, que retornou aos níveis de 2015. No entanto, essa recuperação econômica pode ser comprometida pela crescente inadimplência, que tem a tendência a aumentar diante da perspectiva de alta nos juros. Em Petrópolis, a Câmara de Dirigentes Lojistas aponta que o desempenho local ficou abaixo do resultado nacional. No entanto, a preocupação com a alta de juros no comércio na cidade vai ao encontro do que os lojistas em todo o país consideram como entrave ao crescimento do varejo e com consequências na economia do país.
Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito revelam que, em julho deste ano, 41,25% dos brasileiros adultos estavam negativados, o que corresponde a 67,98 milhões de consumidores. Esse número representa um aumento de 0,38% em relação a julho de 2023, com destaque para a faixa etária de 30 a 39 anos, onde quase metade dos indivíduos está inadimplente. Cada consumidor inadimplente devia, em média, R$ 4.358,95, com dívidas espalhadas por 2,10 empresas credoras. A alta inadimplência reflete a deterioração do poder de compra, com quase 31% dos devedores devendo até R$ 500 e 45% com dívidas de até R$ 1.000. Em termos anuais, o número de dívidas em atraso cresceu 2,25% em julho de 2024 em comparação com o ano anterior. Embora o crescimento do PIB e a queda do desemprego tenham gerado um impulso inicial no comércio, a continuidade desse ritmo pode ser ameaçada. A incerteza fiscal e a pressão dos indicadores econômicos globais, especialmente nos Estados Unidos, têm levado o Banco Central a sinalizar uma possível alta da taxa da Selic, que já está em 10,5% ao ano. O aumento nos juros pode não só restringir o acesso ao crédito, como também elevar ainda mais a inadimplência, comprometendo o desempenho do comércio e retardando a recuperação econômica. E olha, os vereadores Mauro Peralta, Domingos Protetor, Gil Magno, Ronaldo Ramos e o secretário da SSOP, Elias Montes, realizaram uma reunião na Câmara Municipal de Petrópolis para tratar sobre a situação da coleta de lixo e do transporte público na cidade. Após não comparecer à primeira convocação, a Prefeitura de Petrópolis atendeu a um chamamento da Câmara Municipal de Petrópolis para prestar esclarecimentos sobre a situação da coleta de lixo e do transporte público na cidade. Entretanto, o secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Elias Montes, não soube responder aos questionamentos feitos pelos vereadores Mauro Peralta e Domingos Protetor. Avalio como proveitosa, embora ele não possa ter dado nossas explicações, porque não teve o corpo técnico, ele ficou de responder por escrito a todos os questionamentos que ele não teve condição de responder. Ele alegou que ele fiscaliza o contrato, mas que ele não tem acesso aos números. De acordo com Elias Montes, as perguntas devem ser direcionadas aos atuais presidentes da CONDEP e da CPTrans, pois, por conta do serviço técnico e especializado, ele não tem a capacidade de intervir e responder perguntas sobre as respectivas companhias. Tanto a CONDEP quanto a CPTrans são contratados pela administração direta e têm peculiaridades. Eles respondem objetivamente pelos serviços que lhes são prestados. E são serviços técnicos onde eles têm uma estrutura para realizá-los. Os dois vereadores já haviam convocado ambos os presidentes em uma outra ocasião, mas eles não compareceram, afirmando que não podem ser convocados por dirigentes de entidades da administração indireta municipal, somente agentes políticos diretamente vinculados ao prefeito Rubens Bom Tempo. Peralta afirmou ainda que o secretário da SSOP se comprometeu a responder às perguntas feitas pelos vereadores no menor tempo possível. Se não vierem as respostas, a gente vai ter que judicializar, mas acreditamos que venha. Embora a cidade não pode ficar esperando solução. Entre os questionamentos dos vereadores estão a contratação de MEIs para a CPTrans durante a Bauerfest, o quantitativo de engenheiros do tráfego na cidade, a produção mensal de lixo no município, o valor das dívidas da CONDEP, entre outros. Mesmo não tendo sido convocado, o ex-presidente da CONDEP e atual candidato a vereador de Petrópolis, Léo França, compareceu à reunião. De acordo com Elias, ele pediu a presença do ex-presidente da empresa por conta do intervalo das quais as questões se referem. Quem participou disso efetivamente foi o Léo França. Então, como a finalidade era trazer à luz a realidade, nada melhor do que aquele que viveu do que o outro que está só analisando documentos. E o nosso atual presidente da CONDEP, ele assumiu há muito pouco tempo. O secretário ainda afirmou que, quando for questionado, vai responder e comparecer sempre que convocado, destacando a importância da colaboração entre a Câmara e os órgãos públicos. Volto a dizer, essa colaboração ela tem que acontecer, porque se ela não acontecer, quem perde com isso é a população.
a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos, a APPO, está registrando uma queda nas doações. Isso porque algumas pessoas vêm cancelando a ajuda prestada à associação por conta da mudança no atendimento pelo SUS para o Hospital Alcides Carneiro, o atendimento que o CTO faz, tá? Mudou do CTO aqui do centro da cidade lá para Correias, para o Hospital Alcides Carneiro. Mas essa mudança, gente, não altera em nada os serviços prestados pela APPO. A Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos continua a desempenhar um papel crucial no apoio a pacientes com câncer de Petrópolis e também das cidades da região. Mesmo após a mudança do local onde seus tratamentos são realizados, ou se estes são realizados pelo SUS ou pelo sistema privado, a Casa de Apoio continua oferecendo um acolhimento que vai além do suporte de hospedagem. Porém, de acordo com a associação, muitos dos apoiadores da APPO estão cancelando as doações, mas a associação destaca que segue com a continuidade das ações e do acolhimento, oferecendo apoio e assistência de qualidade a todos os pacientes acometidos pelo câncer. Independente de onde você está realizando seu tratamento, após a transferência do atendimento oncológico do SUS para o Alcides Carneiro, aonde era realizado dentro do CTO ao lado da nossa casa, não faz com que nós deixamos de atender todas as pessoas que precisam ser acolhidas em nossa casa. A transferência dos atendimentos oncológicos do Sistema Único de Saúde para o Hospital Alcides Carneiro, deixando de ser realizada na unidade do Centro de Terapia Oncológica, ao lado da Casa de Apoio da PPO, não alterou em nada o compromisso da associação em prestar um atendimento gratuito, humanizado e completo aos pacientes. A associação disponibiliza atendimento multidisciplinar com profissionais de nutrição, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e assistência social, garantindo uma abordagem integral para o bem-estar dos pacientes. Nós continuamos atendendo, realizando o atendimento humanizado e fazendo todo o trabalho com a nossa equipe multidisciplinar para aqueles que precisam gratuitamente. Por isso, eu venho hoje aqui te convidar a continuar ajudando a nossa casa aqui na cidade de Petrópolis. Para continuar as atividades, a APPO depende do apoio da sociedade. Esse suporte pode ser manifestado de diversas formas, como através de doações por meio do PixDay, contribuições via telemarketing, doações de alimentos para a composição das refeições dos pacientes acolhidos na casa e para as cestas entregues a pacientes em situação de vulnerabilidade, além de roupas, acessórios, utensílios domésticos e de decoração para serem vendidos no bazar beneficente da associação. Com o apoio da comunidade, a APPO segue firme em sua missão de acolher e apoiar os pacientes oncológicos, garantindo que ninguém enfrente a luta contra o câncer sozinho. Mais informações sobre a APPO ou como se tornar um parceiro e mudar a vida de algum paciente oncológico podem ser obtidas na sede da APPO, que fica na Rua Visconde da Penha, no número 72, no centro de Petrópolis, ou também por meio do telefone fixo, no DDD 24 22420956 ou no WhatsApp, no DDD 24 99274 1377. Mais informações também estão disponíveis no site appo.org.br. E, gente, olha só, o primeiro encontro Rio Arquitetura e Design Connection chega à Serra do Rio de Janeiro nos dias 3 e 4 de setembro, marcando aí o início de um novo tempo de eventos na região. Vamos conferir. O objetivo do evento, que será gratuito para profissionais da área, é conectar empresários, fornecedores, arquitetos e designers. Com uma programação especial, o encontro contará com uma série de palestras que serão realizadas das 9 da manhã às 7 da noite, com espaços para negócios e shows de música ao vivo. É um evento de conexão das empresas, onde a gente vai conectar profissionais da área de arquitetura, paisagismo, decoração, com os fornecedores da região serrana. O espaço de eventos Bosque de Tauná, em Correias, será o cenário para o evento, onde fornecedores e artistas
poderão exibir os produtos e trabalhos para profissionais da área e consumidores. Segundo a organização, o evento está sendo planejado cuidadosamente, com o intuito de promover interações e impulsionar negócios na região serrana. A iniciativa busca transformar o Rio Arquitetura Design Connect em um espaço para novos negócios. Durante o evento, haverá mesas de debate de projeto, apresentações de negócios e todo um ambiente com uma infraestrutura para aqueles que trabalham na área. Vai ser um evento que vai ter gastronomia, vai ter música ao vivo, vão ser 2 dias maravilhosos, de boas conexões. Com a expectativa de sucesso, a previsão para tornar o evento em uma realização semestral. O evento também conta com o apoio da AG Rio, Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, e o Petrópolis Convention e Visitors Bureau. Bom, gente, de volta aqui, mas para terminar a nossa edição, mais segunda-feira, 7h30, a gente está de volta com muita informação para você, ao vivo, viu? Ao vivo. Tenham todos um excelente fim de semana. Até segunda. Tchau, gente. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.